pessoal? Vamos falar um pouquinho hoje de algo que envolve mistério, envolve segredo, vamos falar de pirâmides. Muito bem, construções antigas, construções de praticamente mais de 6.000 anos, cheio de mistérios, segredos, resistiram ao tempo, resistiram às grandes guerras, resistiram às revoluções, resistiram às mudanças e transformações políticas, econômicas, sociais, culturais e até hoje cercada de inúmeros mistérios que nos chamam muita atenção. O que acontece é que nem todas as informações que nós temos sobre as pirâmides, elas são na verdade fato, né? Nós temos aí, ó, você vê a esfinge, olha que monumento fantástico, né? E nós sabemos ali que essa estrutura de pirâmide, ela também já foi usada por muitos outros povos no passado. Então algumas informações que se pensam que as pirâmides só tem no Egito, não. O povo Kush, por exemplo, na África, usaram as pirâmides. Você vai ver na América Latina, no Oriente Extremo, você vai ver aí esse formato de pirâmides em grandes construções, inclusive ali nos famosos zigurates mesopotâmicos, também tinha um formato com base larga embaixo, estreita em cima, porque eram construções que resistiam muito ao tempo. Era um processo de engenharia que se conhecia no momento, mas não é tão fácil explicar assim a questão da pirâmide. Por exemplo, a mumificação, nós temos ali alguns países que têm esses formatos. A mumificação no Egito, ela aconteceu, por exemplo, por conta de se enterrarem pessoas em covas rasas e por ser um lugar muito seco, um lugar com pouquíssima umidade, o corpo acabou sendo muito preservado ali. Era uma espécie de mumificação natural que acontecia. E não acontecia isso aí só no Egito. Acontecia também em muitos outros povos essa questão. O Egito ele passou a usar isso aí então dentro dos seus ritos religiosos. Passou então a fazer parte da cultura o pensamento de que a conservação do corpo seria muito importante para o pós-morte, para a vida no além, para a vida após a morte. Então começaram-se a fazer rituais de mumificação. É claro que nem todos poderiam fazer esse tipo de ritual feito voluntariamente, né? Na verdade, ali tinha todo um processo para se fazer essa mumificação, era algo caríssimo, então geralmente quem tinha mais recursos, mais abastados, conseguia fazer esse processo. O interessante da mumificação é que ela é feita cheia de bandagem, né? É todo feito aquele processo de dissecar os corpos, tirar toda a umidade do corpo, os órgãos retirados e colocados ali dentro de vasos de barro, e depois é todo enfaixado, e essas faixas, essas bandagens, elas têm todo um significado. Não era simplesmente para enfaixar o corpo como alguns pensam. Cada bandagem ela tinha uma oração específica para que o morto pudesse ir para a vida eterna no além. E olha um detalhe interessante, um outro propósito também de se usar a bandagem era para que o corpo ficasse mais firme, mais rijo ali, né? Todo amarradinho ali nas bandagens, para que se pudesse locomover com esse corpo até que se fizesse o enterro deste morto, porque era envolto, eram muitos dias que se levava para se fazer todo esse processo. Muito bem. Nós temos aqui a curiosidade sobre as 3 pirâmides do Egito, né? Essas 3 pirâmides, nós sabemos que elas são muito antigas. As pirâmides, a pirâmide de Kelps, pelo menos, é a maior delas. É a que mais chama a atenção. Por que ela chama tanto a atenção assim? Primeiro, por causa do tamanho. Agora, ela tem alguns detalhes interessantes nessa pirâmide. Por exemplo, como será que elas foram feitas? Como se carregavam tijolos para se fazer essa pirâmide e levar até o topo? Ela não era exposta assim, essas pedras assim, ela tinha todo um revestimento no passado, né? E outro detalhe interessante que nós precisamos entender. Muito bem. Como que elas foram feitas com uma geometria tão perfeita, com os lados, com a altura, tudo muito bem calculado, né? E para nós entendermos um pouquinho sobre a pirâmide de Kelps, nós vamos fazer uma pequena análise sobre essa pirâmide. Muito bem, cada pedra que foi cortada, literalmente, ela foi cortada com encaixes
perfeitos, não foi usado argamassa, nenhum tipo de cimento para que essas pedras ficassem umas sobre as outras. Elas eram todas totalmente encaixadas. Cerca de mais de 2 milhões de blocos foram utilizados. Cada bloco poderia pesar entre 2 e 3 toneladas e alguns até 7 toneladas. Ou seja, não era algo que se carregasse em 2 ou 3 pessoas. Precisaria do envolvimento de muitas pessoas para que se pudesse, inclusive, levá-las elas para o patamar cada vez mais alto da construção da pirâmide. Ela tem na sua lateral 240 metros em cada lateral, são 4 laterais, e uma altura de 146 metros de altura. Olhando lá de cima, tem algo impressionante que até hoje impressiona os cientistas. A perfeição dela é tanta, que simplesmente, nós temos aqui 6 milímetros apenas de desvio existe entre o topo da pirâmide e a base da pirâmide. Você sabe o que é 6 milímetros? É praticamente meio centímetro, ou seja, ela é perfeita, geometricamente falando e em termos de engenharia. E as pedras delas são grandes, para você ver olha o tamanho das pessoas perto dessas pedras. Precisava de muitas pessoas para poder então carregar essas pedras, levar essas pedras adiante. Muito bem, outra questão também que os arquitetos também procuram entender. Olha só que interessante. Os egípcios tinham o costume de escrever tudo o que eles faziam, seu cotidiano, as guerras, como comiam, como eles tinham os seus relacionamentos sociais, inclusive até mesmo como eram feitas ali todas as questões da mumificação, dos ritos religiosos, isso escrito em papiros ou em hieróglifos, que eram um tipo de escritas por meio de desenhos, né, ali dos egípcios. E sobre a construção das pirâmides, praticamente não se tem nada a respeito, nada escrito, nem num artefato arqueológico, nem num papiro, nem nos hieróglifos. Não existe nada explicando a tecnologia que se usou para fazer as pirâmides. Por isso, até hoje, ela é cheia de muitos segredos, ela é cheia de muito mistério. A função da pirâmide, para alguns, era uma função simples. Elas iam simplesmente enterrar os mortos. Mas não era só isso, porque muitas pirâmides foram encontradas sem ter o cadáver lá dentro. Então ela poderia ter outras funções que ainda hoje nós não sabemos ao certo quais seriam essas funções. Outro detalhe interessante, que para construir as pirâmides, principalmente essas 3 pirâmides, né, Miquerinos, Quéopes, né, e a Grande Pirâmide, todas elas ali, elas foram meio que utilizados cálculos astronômicos, que elas na verdade elas tinham um alinhamento com constelações. Então eles já tinham conhecimento da astronomia também para as construções antigas, que era feito mais ou menos delineada desta maneira. Existem muitos outros mistérios que envolvem todas essas construções. O fato é que são construções que chamam muito a atenção, até pela sua beleza. Você já parou para pensar um dia você estar perto de uma pirâmide de praticamente 150 metros de altura, com pedras praticamente do seu tamanho? Olha que imagem bonita da esfinge, né? A guardiã ali das pirâmides, né? Olha o tamanho das pedras. Para se entrar nesta pirâmide, essa é uma entrada que foi aberta com explosivos. Por quê? Alguém pode dizer assim, não, algumas não foram encontradas com corpos porque ladrões entraram e roubaram. No caso da pirâmide de Quéopes, não. Ela estava intacta, estava lacrada. E olha só que dentro dela, para entrar dentro dela foi preciso fazer um buraco. Então, não era tão simples ladrões entrarem dentro de uma pirâmide, até porque dentro dela era cheia ali de caminhos misteriosos que tinham dentro, e muitos poderiam morrer ali por falta de ar, por falta de saber sair dela depois que entrasse também.
Mas é isso, pessoal. As pirâmides chamam bastante atenção. Nós sabemos muito bem que elas têm praticamente de 4 a 6 mil anos ou até mais. E o mais importante entendermos na pirâmide é que são monumentos históricos que ajudam um pouco a entender costumes, culturas do passado, das civilizações que nos antecederam. Vamos terminar com essa frase aqui muito interessante. Olha que frase interessante. O homem teme o tempo, mas o tempo teme as pirâmides. Muito legal essa frase, né? Mostra assim a supremacia, a exuberância das pirâmides que resistem ao tempo e certamente nós nos vamos daqui e elas ficarão aí para contar essa história cheia de mistério que até hoje nem todos sabemos contar como realmente as coisas aconteceram. Vamos ficar por aqui então. Essa foi a nossa aula de hoje. Daqui uns dias nós vamos estudar um pouquinho mais sobre outras curiosidades interessantes dos povos antigos. Fique com Deus, um grande abraço, aquele beijão no coração. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!